Olá, paz do Senhor, família Redenção. Mais uma vez estou aqui com vocês, nessa live. E hoje nós vamos estar falando sobre Mateus 6,16. A nossa igreja, esse mês de novembro, está falando sobre jejum e oração. Então eu peço a vocês que continuem aqui com a gente, você que já está aí. E quem ainda não chegou, que você possa estar chamando, convidando, compartilhando desde já o link, para outras pessoas estarem assistindo essa live conosco aqui nessa noite, e que eu creio que vai ser muita bênção, que você possa permanecer conosco até o final. E aí hoje eu estou aqui com duas pessoas, maravilhosas, lindas, tá? Duas princesas. Essa aqui é a Sara. Tudo bem, Sara? Tudo bem, a paz, boa noite. Queria agradecer o convite, é muito bom poder estar aqui, conversar, falar sobre a palavra de Deus. E é isso, espero que vocês permaneçam na live com a gente. E essa aqui é a Mirilane. Boa noite, a paz. É um prazer estar aqui, eu sou do Ministério de Dança e espero que vocês fiquem com a gente até o final. Então, é isso, pessoal. Desde já peço a vocês que possam curtir, tá? Que possam compartilhar, tá bom? Com outras pessoas, porque nós estamos aqui para edificar, É para poder trazer aquilo que Deus falou conosco, tem derramado sobre as nossas vidas, contar nossas experiências, contar, aquilo que Deus tem feito. É tudo isso aí, É um bate-papo bem tranquilo. E aí nós vamos estar trazendo a nossa palavra, ela está em Mateus 6,16, que diz assim: quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Então, quando eu comecei a ler, a estudar sobre esse versículo, me chamou a atenção o início que diz assim, quando jejuarem. Então, assim, o jejum, vamos dizer assim, que não é simplesmente uma ordenança, uma obrigação, Jesus nos deixou a opção, quando jejuarem, Então, para você ver como é que Jesus ele é tão, como a gente fala, educado, Ele não é só educado quando ele bate a porta, Ele é educado quando ele está dentro também, Porque se a gente seguir as orientações de Jesus, a gente vai ver que Jesus ele nos dá opções. Ele nunca nos obriga a nada. Nós temos o livre-arbítrio. E aí, o que a gente vai fazer com esse livre-arbítrio? Aí já é uma decisão nossa. Porque quando ele fala aqui, quando jejuarem. E por que eu jejuo? Se eu sou livre para escolher jejuar ou não, por que eu jejuo? E aí, assim, me chamou a atenção porque a gente está falando sobre jejum e oração. Oração e jejum. E esse capítulo 6 aqui de Mateus, ele começa falando da ajuda aos necessitados, depois ele entra com a oração, aí ele entra com o jejum e depois ele fala sobre os tesouros no céu. A gente começa a entender que o jejum ele não caminha sozinho. Ele não caminha sozinho. Porque se eu jejuo, mas eu não oro, está faltando um braço. Se eu oro, mas no jejum, está faltando alguma coisa. Então, as coisas de Cristo, elas são combinadas, elas encaixam uma na outra, é como se fosse um quebra-cabeça. A palavra do Senhor, eu entendo assim, que ela é como se fosse um quebra-cabeça. A gente, às vezes, está lendo aqui no Novo Testamento, mas te remete um texto lá no Antigo Testamento. As coisas que aconteceram lá no Antigo Testamento são citadas aqui no Novo Testamento também. Experiências, coisas. Então, assim, nessa questão agora aqui, no Antigo Testamento, o jejum era uma obrigação. As pessoas tinham a obrigação de jejuarem. E quando ele fala aqui, não mostrem uma aparência triste, que é o que nós estamos falando aqui hoje, sobre as aparências. Que aparência você tem demonstrado para as pessoas? Mesmo estando no momento de jejum ou não? Porque nós, que conhecemos a palavra, que vivemos esse evangelho, que seguimos as orientações de Jesus, a gente precisa de uma verdade. Viver uma verdade. E a gente num bate-papo aqui antes, descontraído, a gente estava falando sobre a questão do viver de aparência.
que eu não consigo manter. A gente monta um personagem muitas das vezes, mas a gente tem que entender que esse personagem vai chegar uma hora de que ele vai ser descoberto, né? Ele vai ser desmontado. E aí a verdade, verdadeiramente, o que nós somos vai aparecer. Nesse momento aqui que fala do jejum em Mateus 6,16 aqui, fala sobre os hipócritas, né? Eles ficavam nas ruas, né, na porta dos templos, sujos, com aparência triste, se sujavam de cinzas, para que as pessoas vissem verdadeiramente que eles estavam jejuando, que era um sacrifício que eles estavam fazendo. E quando nós hoje não podemos pensar dessa forma, o jejum não é um sacrifício. O jejum não é para trazer dor. O jejum é para que a gente possa se aproximar, é para que a gente possa pensar no outro, é para que a gente possa ter o nosso coração quebrantado, é para que a gente possa ter a nossa mente voltada para Cristo. O jejum precisa ser feito dessa forma, porque senão, se nós fizermos o jejum como uma obrigação, ele se torna um peso. Né? Ele se torna um peso. E ninguém quer ficar aqui carregando peso. Né? E a palavra do Senhor ela diz que o fardo do Senhor não é pesado. Então por que eu tenho que carregar um fardo tão pesado que é o jejum? E aí é por isso que às vezes a nossa igreja coloca um propósito de jejum até meio-dia. E eu não consigo fazer até meio-dia. Porque já se torna um peso para mim. Essa semana nós estamos com jejum até 15 horas, até 3 horas da tarde. Então, se já foi tão difícil, se continuar sendo um peso na minha vida, se já foi tão difícil eu fazer um jejum até meio-dia, imagine até 3 horas da tarde. Como é que vai ser isso? Né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que o jejum, a oração, as coisas de Deus, não é que a gente está, vamos dizer assim, não é que nós estamos abrindo mão, deixando de lado, não é que a gente está perdendo alguma coisa. Né? No reino de Deus nós não perdemos nada, nós ganhamos. Tudo é ganho. Né? Como Paulo falou, tudo é lucro. Morrer para mim é lucro. Então qual tem sido o nosso lucro hoje? O que tem trazido lucro para as nossas vidas hoje? O que tem valido a pena hoje? Né? Eu fazer querer, né, estar orando, querer estar jejuando. Por quê? Para quê? O que tem feito me motivado, né, a estar nessa condição? Né? E aí eu quero saber aqui da Sara, né, o que você entende, Sara, sobre jejum, sobre essa questão, né, da gente querer ou não, da gente ter a opção ou não, de Jesus nos deixar bem livre, né? Ele nos traz a orientação e ele nos deixa livre, que se a gente vai seguir ou não essa orientação. Sim. Né? Eu penso que a opção, a liberdade que Deus dá pra gente, ela sempre, em alguns momentos, ela vem acompanhada de maturidade. Quando falta maturidade, a gente vai fazer obrigado, como uma criança. Ela é obrigada a fazer as tarefas e ela precisa fazer. Ela não faz porque quer. Mas quando nós assumimos a postura, e Paulo fala sobre isso, quando eu decidi, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino, eu penso muito nisso, que quando a gente quer ser maduro, quando a gente quer assumir essa postura de maturidade, nós simplesmente fazemos. Nós fazemos o que precisa ser feito. E como você disse, é uma combinação, jejum e oração. Se eu sei que o jejum ele me aproxima do meu Pai, por que não fazer? Então a pergunta eu acho até que eu me faço é, por que eu não estou fazendo? E eu nunca encontro razões para não fazer, eu sempre encontro razões para fazer, sempre mais. Porque eu quero estar mais próxima do meu Pai. E isso não vem como um peso, mas vem como um privilégio. Eu tenho a opção de me abster de alimento ou de qualquer outra coisa para me tornar mais próxima, ou para estar mais próxima do meu Pai. E isso para mim é muito bom, não vejo como um peso ou algo do tipo, não. É um desafio, né? Um desafio, Sim, uma transformação da nossa vida, né? A gente se desafia a cada dia a gente melhorar. Então, hoje eu me abstenho de alimento até meio-dia, daqui a pouco até 3 horas. É um processo. E a gente tem que estar aberto, né, para fazer isso. Se a gente quer ser transformado, a gente precisa querer essa mudança e caminhar para fazer mesmo, para estar que em comunhão aconteça, com a né? igreja. Isso aí.
para fazer o que Deus quer que a gente faça. E eu acredito que, assim, saber que é bom, a gente sabe. Lendo a Bíblia, a gente vê que é necessário. Mas é mesmo fazer. O que precisa ser feito? Então eu vou lá e faço, porque eu entendo que eu preciso assumir a postura de maturidade, de seguir em frente. Assim, eu acho que a questão do fazer, né? A gente sabe o porquê fazer, o para que fazer, né? E como fazer. Nós sabemos tudo. Nós temos a receita na nossa mão, né? Mas aí a gente muitas das vezes foca no processo, né? A gente foca no processo. Mas qual é a finalidade? Nós precisamos estar focados no fim. Porque é o fim que é a vitória, é o fim que garante, é o fim. Porque a gente precisa saber para onde eu estou indo. O processo é doloroso às vezes é mais tranquilo, mas tem que haver um processo. Não tem como eu chegar no fim sem o processo, né? Sem percorrer aquele trecho. E aproveitar o processo também, né? Sim, porque às vezes a gente só vê o lado ruim do processo. Né? A gente fala muito que Deus é amor, né? A gente fala muito, as coisas com Deus é tão fáceis, mas quando chega o problema, quando chega a dificuldade, a gente já deixa meio que de lado aquilo de bom que Deus tem para nos dar, né? Que tem para fazer, que tem para nos ajudar durante esse processo, e a gente foca na parte ruim, na parte negativa desse processo. E aí nos traz o peso, nos traz a dor. E muitas das vezes, a gente tem aqui, né? Quando jejuarem, a gente já não consegue mais fazer isso. Nós não conseguimos mais, a gente já não ora mais como orava, né? A gente já não jejua mais como jejuava. Até inicia o jejum. Senhor, me ajuda, né? Me cobre com teu sangue, Senhor, hoje eu vou jejuar por isso, isso. Vou fazer até tal hora. Estipulo o tempo, tudo certinho. Você inicia tudo certinho. Mas você não consegue. Porque o processo para você está sendo doloroso. E aí você tem focado do quê? Na abstenção do alimento. Ai, eu tô com fome. Ai, não vou conseguir ficar sem me alimentar. Mas então, como é que você quer chegar ao fim? Você até vai chegar no fim. Mas como é que você vai chegar no fim? Como você vai estar nesse fim? Né? Então, assim, a gente tem que estar atento à questão do processo, né? Porque hoje a gente está fazendo um jejum até 3 horas da tarde. Mas do que eu tenho me alimentado até 3 horas da tarde? Eu preciso estar me alimentando da palavra. Eu preciso estar me alimentando das coisas de Deus, daquilo que me remete a Deus, daquilo que traz a minha mente a Deus, né? Daquilo que me aproxima de Deus. Porque eu só fiz o meu propósito e tal, mas eu não peguei nem na Bíblia durante o dia todo. Eu não ouvi um louvor, eu não assisti algo, né, uma pregação, alguma coisa, não li um livro. Então eu tô no meio do processo, mas um processo vazio. E aí no meio do caminho, eu vou acabar, vamos dizer assim, quebrando esse propósito, quebrando esse acordo, né, que eu fiz com o Senhor ali na minha manhã, seja a hora que eu iniciei. E nós precisamos estar atento a isso. A gente, né, tem muito disso, porque as pessoas, quando a gente fala aqui sobre os hipócritas, por que eles tinham que mostrar que eles estavam fazendo o jejum, passando pelo jejum? Para que as pessoas se compadecessem dele, para dizer que eram homens de Deus? Só que Deus não é tristeza, Deus é alegria. Né? As coisas de Deus é para trazer alegria, para trazer paz. E a gente, aqui eles estavam focados em mostrar para as pessoas o sacrifício que eles estavam fazendo. E o sacrifício não é o importante. O importante é se alegrar com Cristo. Né? É entender que eu estou nesse processo, eu estou aqui jejuando, mas é por um propósito maior. Né? Eu comecei falando que no início, né, aqui no capítulo 6, ele fala sobre ajuda aos necessitados. Quando a gente ora, né, a gente tem aprendido aqui na igreja a um cronograma de oratória, né, de oração. E aí a gente inicia a nossa oração
A gente enfatiza muitas vezes a nossa oração em nós. Né? Eu oro por mim e tal, sinto a presença, eu choro e tal. Mas quando chega na hora de eu orar pelo outro, eu oro. Simplesmente oro. Né? Aí depois ele fala da questão da oração. E aí, depois do jejum, ele fala aqui sobre não ajuntar tesouros, né, os tesouros do céu. A gente, muitas das vezes, tá fazendo sacrifícios ou tá, né, com propósitos por materiais. Mas aonde vai me levar esses materiais? Né? Aí a gente estava falando aqui antes, né, de entrarmos, sobre a questão de se abster do alimento, né? E às vezes a gente está igual aquelas crianças, ou até mesmo a gente na fase adulta agora mesmo, né? A gente faz o jejum, se abstém de tudo, abre mão de uma televisão, de horas de frente à televisão, abre mão do celular, mas quando acaba o jejum, o que a gente faz? A gente vai maratonar uma série. Você engole tudo aquilo que você não fez no jejum, você quer fazer depois, gente. Vai, passou o horário, eu vou lá e vou fazer tudo aquilo que eu não fiz no horário do jejum. Né? Então o teu jejum estava onde? O teu pensamento estava em quê? Né? Por onde que você está caminhando? Né? A gente fica meio que perdido nisso aí. E são coisas que nos traz muito questionamentos. E o jejum é justamente para isso, né? Para a gente ficar sensível a essas coisas, né? A perceber esses detalhes, né? Que a gente não percebe. Esse pós-jejum, né? A gente vê o que a gente vai fazer depois do jejum. O jejum não é só aquele momento de jejuar, é o pós, é tudo que você pediu a Deus ali, né? Naquele seu momento de comunhão, no teu secreto. E o que você vai fazer ali fora daquele tempo, né? O que eu sou ali depois do meu jejum com Deus, do meu momento com Deus? O que eu vou aplicar na minha vida, né? Eu quero mudar, transformar todo o meu... Não é só no jejum, né? O meu pós todo eu quero ser mudada, transformada. E eu quero fazer as coisas de Deus, né? Não só fazer no horário certo e específico, mas durante toda a minha vida, no meu agir, nas minhas ações, no meu falar, no meu me portar, eu transparecer Deus, né? É verdade. Eu queria saber de vocês, né? Qual é a maior, né? O que traz a dificuldade? Se vocês têm alguma dificuldade, né, em relação a jejum, a questão de oração, né? E se vocês conseguem perceber qual é essa dificuldade. Pode falar, Marilane. Bom, eu percebo que eu tenho dificuldade de me abster de alimentos, eu não tenho, mas eu tenho a dificuldade de parar muito e orar, ficar muito tempo, entendeu? Orando. Eu tenho essa dificuldade e eu reconheço isso, tanto que quando eu oro a Deus, eu tipo assim, Deus sabe a sinceridade do meu coração, né? E eu tenho uma dificuldadezinha, tanto que eu tinha até conversado com a minha líder, né, sobre isso, que eu tinha dificuldade. Na palavra, eu leio a palavra também, mas a oração, muitas coisas tentam me distrair, sabe? Mesmo que a gente feche a porta e fique lá, a nossa cabeça tá todo o tempo funcionando, né? A gente não consegue desligar, ainda mais mulher, né? Mulher tem disso, né? De querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho percebido isso e tenho tentado, né, amenizar as coisas na minha cabeça mesmo. E você, Sara? A minha maior dificuldade, eu acredito que seja a organização. Deixar de lado a minha organização. Porque, por exemplo, eu penso, eu preciso fazer a refeição em tal momento, em tal momento, em tal momento. E quando eu penso no jejum, eu preciso deixar de lado todo o meu planejamento em função de algo que é muito maior. Então, para mim, a minha maior dificuldade é essa. Orar, ler a palavra, eu faço, eu fico e tudo mais. Só que abrir mão dessa organização, para mim, é o mais difícil. Mas eu tenho me apegado muito na palavra que está em Tiago 4,14, se eu não me engano. Fala que nós somos como neblina. A gente está aqui, mas logo depois podemos não estar. E quando eu penso nisso, eu logo compreendo que a minha vida aqui é tão passageira, sabe? Se não tiver significado, se não tiver desafio, se não tiver um comprometimento com aquilo que realmente importa, não vale tanto a pena. Então, eu tento me apegar nessa palavra e vou deixando de lado meu planejamento e vou seguindo, mas é um desafio para mim. Acho que todos nós temos um tipo de desafio, né? E aí
é a questão da superação, né? Da gente, a cada dia, reconhecer, né, qual é o ponto que precisa ser melhorado, né? E a partir daí, a gente ir trabalhando para que esse ponto melhore. Não é certeza de que com certeza esse ponto não é o único, mas é o que tem que ser focado naquele momento, né? Até mesmo para ter uma organização, né? Uma organização espiritual, porque às vezes a gente ora, né? E fala: Senhor, me transforma, me muda, transforma a minha vida. Mas em quê? Que ponto que precisa ser transformado? Ou o que você está fazendo com as oportunidades que chegam para você Isso aí. mudar, desperdiçando. Não, mas você tem sinalizado esses pontos para Jesus? Sim. Você tem identificado esses pontos para Jesus? Às vezes a gente quer botar tudo num pacote, mas quando a oração é na questão da petição, a gente vai listar tudinho, né? Detalhadamente. Mas quando é para Deus tratar, né? Para Deus limpar, transformar, a gente quer botar tudo num saco só e toma aí, Jesus. Né? Segura aí que é teu. Mas sendo que com Jesus não funciona dessa forma, né? Tem uma palavra aqui em Mateus 9:14. Deixa eu até ler para não ficar nas minhas palavras. Mateus 9:14, que fala assim, ó. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E aí Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então Jesus está querendo dizer aqui que nesse momento, se ele está conosco, nós precisamos nos alegrar, né? Nós precisamos estar voltado para ele, se alegrar junto com ele, reconhecer o que ele tem feito, né, para nós de bom, por nós, né, o que a gente acabou de falar aqui sobre a questão das petições, né, e a gente focar, como a gente falou no processo, focar no que é bom, no que Jesus tem transformado, no que Jesus tem melhorado nas nossas vidas, o que Jesus tem acrescentado nas nossas vidas, o que Jesus tem tirado das nossas vidas. E às vezes a gente está meio que tem que jejuar mesmo. Mas o noivo está aqui, vamos se alegrar, né? Vamos se alegrar junto com ele, porque vai chegar o tempo. Eu entendo que esse momento é como uma reserva. Hoje a gente, né? Nós estamos em oração, nós estamos jejuando, mas é uma reserva para o dia mau. Né? A gente precisa dessa reserva para o dia mau, porque quando chegar o dia mau, cadê? Cadê a nossa reserva? Aí a gente desmorona. Se a gente não tiver reserva, aí a gente desmorona, a gente questiona Deus, a gente culpa Deus, né? E a gente precisa ter essa reserva. Então, hoje, nós temos Jesus conosco, né? Nos ajudando, nos orientando. Então, a gente precisa ter essa reserva, encher a nossa botija neste momento, né? Para que quando chegar o dia mau, a gente consiga passar. O dia mau e até a volta de Jesus também, né? Para Sim. quando ele chegar e falar: o que você tem para me apresentar? O que eu vou ter para apresentar para Deus? Eu vou falar: Deus, não tenho nada. E ele vai falar, vai olhar para mim e vai falar: eu também não posso te dar nada, você não me deu nada, né? Sim. Mas e ele passou a sua vida inteira te mostrando, né? Te concedendo, e você não aproveitou as oportunidades, como a Sara falou. Né? São as oportunidades que muitas das vezes a gente perde. Né? Deus fala com a gente a todo momento. E quando a gente está sensível, a gente consegue ouvir, ver. Mas às vezes a gente consegue ouvir, ver, mas não faz nada. Por quê? Por que a gente não faz nada? Deixa passar as oportunidades. Aí eu faço essa pergunta para a Sara. Por que você acha que a gente, mesmo vendo, né, entendendo, vendo, sentindo, mas mesmo assim a gente às vezes ainda deixa passar as oportunidades que Jesus nos dá? Eu acho que tem muita relação com o tema de hoje, que é aparências.
quando a gente lê em Mateus 6,16 sobre os fariseus, e trazendo pra gente, né, fazendo essa comparação, muitas vezes, e quando eu olho para essa postura deles, que tem tudo a ver às vezes com a gente, eu penso que eles demonstravam essa espiritualidade, essa aparência, e faziam questão de demonstrar essa aparência de sofrimento para serem considerados espirituais, mas na verdade todo esse excesso escondia uma falta. E isso aponta muito para mim, para a orfandade, né, e para a falta de amor, que é o mandamento principal. Quando eu me coloco no centro de tudo, eu começo a ter mais dificuldades realmente, de jejuar, de orar ou de qualquer outra coisa. Mas quando eu compreendo que aquilo que eu faço vai conseguir abençoar a vida do outro, eu não vejo como um sacrifício, mas eu vejo como um privilégio. E quando eu tenho essa sensação de orfandade, que eu acho que passa muito por essa postura dos fariseus, eu não consigo avançar, eu não consigo identificar que Deus, ele é o meu pai, e por ele ser o meu pai, eu preciso me parecer com ele e seguir aquilo que ele me dá de orientação. Então, eu acredito que seja basicamente isso, né? A aparência impede a gente. Manter a aparência, ou tentar manter a aparência, e não viver realmente aquilo que a gente sabe que precisa viver. É verdade. E aí eu pergunto a Mirilane também. O valor que eu dou, né, aquilo ali, né? Qual é o valor que eu dou para esse negócio? E eu vejo assim que eu tento dar o meu melhor, né? A gente Deus dá a possibilidade pra gente, aí a gente tem que dar o melhor no falar, no vestir, né? No se expressar com alguém, no dia a dia, né? Em casa, com os nossos parentes. Eu tento dar o meu melhor da melhor maneira possível, né? Porque eu acho que é isso que Deus espera da gente, né? O nosso melhor. Sim. Porque se ele nos dá o melhor, né, por que a gente não pode retribuir com o melhor para ele, né? E essa questão da aparência, como a Sara falou, da questão da orfandade, isso é uma coisa muito séria, porque tem muitas pessoas que não conseguem enxergar Deus como pai. Sim. Como um pai zeloso, né? Como um pai que cuida. Diz o não, as pessoas só enfatizam no não. Né? Deus não permitiu, Deus não me deu, né? Deus não realizou. Mas Deus é pai. Né? E o pai, ele sabe o que é melhor para o filho. Sim. Né? E às vezes a gente não está preparado, não está maduro para receber os sims que Deus tem para a gente. Né? E aí a gente meio que, vamos dizer assim, não consegue reconhecer, né, Deus como pai. Tem pessoas que têm seus problemas com os pais aqui, né, afetivos, né, ou outras situações, né, tem seus traumas, mas só que nós não podemos deixar com que essas coisas nos afastem, né, nos afaste de Deus. A gente precisa a cada dia reconhecer, né, colocar, vamos dizer assim, identificar por que dessa orfandade, por que eu não consigo amar a Deus, não consigo, vamos assim, me abrir para Deus assim, verdadeiramente, por que eu tenho vergonha muitas das vezes de falar dos meus erros, dos meus pecados, das minhas limitações, né? Por que eu tenho vergonha de falar para Deus o que eu estou sentindo? Porque às vezes a gente quer falar o que a gente tem de bom, né? Mas só que se a gente tem coisas boas dentro de nós, é porque nós temos coisas ruins também dentro de nós. Né? E são essas coisas, as coisas... administrar. Isso aí. A gente tem que ponderar. Né? Tudo tem que estar numa balança. Porque senão, a balança vai, né, tende a cair para um lado só. Ninguém é bonzinho de tudo e ninguém é mal de tudo. Né? A gente tem que ter um equilíbrio. E Jesus nos traz esse equilíbrio. Né? Ele nos traz esse equilíbrio para a gente possa ter uma vida plena, né? Uma vida de paz, né? Uma vida, vamos dizer assim, de alegria, que é o que a gente está falando aqui hoje sobre as aparências. E viver de aparências é triste. Sim. É triste viver de aparências, porque você precisa você precisa se esforçar, fazer uma força, vamos dizer assim, desnecessária para você se manter
daquela forma. Eu sou Gasta forte. energia em função de nada. À toa. Você está jogando fora a sua energia, quando você poderia estar usando a sua energia para adorar o Senhor, para ajudar o necessitado, para orar por outras pessoas, porque as pessoas acham às vezes que ajudar o necessitado, mas eu não tenho nada para dar, mas você não precisa ter. Ora. Ora porque Deus está vendo, Deus está ouvindo a sua oração. Né? E aí a gente às vezes está muito apegado a isso, às pequenas coisas. E Deus é tão grandioso, né? Deus derrama coisas tão grandes sobre as nossas vidas, né? E a gente fica apegado a essas mínimas coisas. Aí perdemos tempo. Deus quer fazer através de nós, porque nós somos um canal, né? Nós somos instrumentos do Senhor aqui nessa terra, mas às vezes a gente está tão preocupado com o nosso umbigo que o meu irmão passa despercebido. Né? O problema do meu irmão passa tão despercebido. Né? E aí, nesse trechinho que nós lemos aqui em Mateus 9,14, quando Jesus, né, eles vêm questionar, né, para falar, né, sobre a questão dos discípulos de João Batista, a questão dos fariseus, né, que eles jejuavam, e os discípulos de Jesus não estavam jejuando, é porque eles tinham alimento com eles. Sim. Né? Inclusive, os fariseus não reconheciam como Salvador, Isso. porque eles estavam muito ocupados olhando para si mesmos. Isso aí. Com O as seu ego, as aparências. Né? Queriam demonstrar algo que não era. Exatamente. E em 1 Coríntios fala aqui, 13, sobre o amor. E que o verdadeiro amor, ele não busca seus próprios interesses. Então, a ausência de amor faz muitas vezes a gente viver de aparências. A gente não é capaz de simplesmente deixar para trás ou abdicar de manter uma aparência e tudo mais para servir o outro. E isso é muito perigoso. Né? Sim, porque a aparência, quando a gente quer manter uma boa aparência, ou até mesmo uma aparência de muito alegre, né, de que eu não tenho problemas, a vida está plena, ou aquela aparência, eu tô sofrendo sempre tanto. Triste. Tu tá rindo aqui, chegou alguém perto, e aí, fulano, como é que você tá? Eu não tô bem. Essa carência é justamente que aponta para a orfandade. Isso aí. Porque essa pessoa, ela precisa estar no centro. Né? Muitas das vezes é isso. Se ela não está no centro, ela se sente mal. Porque o personagem que ela criou, ele precisa estar em evidência. Né, Merilane? Então, assim, a gente precisa entender que Jesus, ele é o nosso centro. É Jesus que precisa estar no centro das nossas vidas. Jesus que precisa estar no centro daquilo que a gente almeja. Né? E aonde nós temos colocado Jesus nisso tudo? Aonde que nós temos colocado Jesus nisso tudo? Jesus precisa ser o nosso alimento diário. Né? A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Né? Então Jesus fala conosco, todo dia ele tem uma boa nova pra gente, todo dia ele tem algo novo para nos anunciar. E o que a gente tem feito com essas notícias? Compartilha aí, Mirilane. Cabe a nós, né, ver o que fazer, né? Quando eu vi aqui sobre os fariseus, né, a intenção deles era passar, né, algo que eles não viviam. E eu aplico isso para a minha vida, né? Como quando a gente se veste, a gente quer expressar algo para alguém, né? A gente passa uma mensagem para as pessoas quando a gente se veste. Então, eu acredito que quando Deus fala aqui qual é a intenção do meu coração quando eu jejuo? Por isso que Deus fala, se arruma, penteia o cabelo. É para a gente não passar tristeza, porque o jejum não é para ser triste, não é para ser sofrido, mas é para ser uma coisa boa. Para mostrar para as pessoas que eu fiz uma escolha boa. Não mostrar para as pessoas, né? Mas para mim mesma. Eu fiz uma escolha boa e isso é o que eu quero para mim. Eu escolhi isso e isso vai ser bom. E eu quero aplicar isso no meu dia a dia e na minha vida. Então, quando eu me arrumo, é para eu não mostrar tristeza. O jejum não é para ser ruim, mas para ser bom. Sim, porque assim, você estava falando, né? Para as pessoas, né? Mas para mim mesmo. Mas a gente também precisa mostrar para as pessoas. O resultado sem querer o resultado aparece, a gente não precisa nem mostrar. Deus... Eu digo mostrar involuntariamente, porque quando a gente, né, as pessoas olham pra gente e falam assim, poxa, mas fulano tem problema, fulano tá com a vida difícil,
né? O marido está desempregado, né? O filho está afastado, né? A vida está meio que estranha, mas fulano só vive sorrindo, fulano só vive feliz. Mas por quê? A base está sólida. A base está sólida. Jesus. É Jesus que faz essa transformação. É Jesus que nos concede essa alegria, né? É a paz que excede todo entendimento. E o jejum é justamente isso. A gente está sofrendo, vamos dizer assim. Mas a gente faz questão de não mostrar. É o ruim que é bom. É, exatamente. Né? É o ruim que é bom. Né? E Jesus, ele nos mostra dessa forma. As pessoas, elas precisam olhar para nós. Elas precisam olhar para nós e entender que o evangelho, que os sacrifícios, né, que a gente faz, a abstenção que nós fazemos, é bom. É bom, porque a nossa recompensa não está aqui. As pessoas, às vezes, a gente mesmo, né? Às vezes a gente quer ver a recompensa imediata. Mas o Senhor não trabalha com imediatismo, ele trabalha no tempo dele. E qual é o tempo dele? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que depende de mim se eu vou querer, vamos dizer assim, aproximar esse, não digo acelerar, mas aproximar esse tempo, ou eu vou querer distanciar esse tempo, né? Porque isso depende de nós. Como eu tenho levado? Como eu tenho feito? Né? O que eu tenho demonstrado para o Senhor, né, de que eu quero que esse tempo se aproxime? Como eu tenho demonstrado para o Senhor que eu estou pronta para receber? Né? Isso até me fez lembrar agora, né? No início do meu jejum, quando eu comecei a fazer jejum, eu pedi a Deus, tipo assim, transformação na minha vida, né? E aí eu ficava assim, eu dentro de mim mesma, eu ficava pensando assim, cara, eu olhava muitas pessoas, tipo assim, cara, fulano não faz, não vou fazer não. Fulano faz, mas eu não quero não. Tipo, eu olhava muito para as pessoas, né? E eu pedi para Deus transformação, que eu não queria isso para mim. Eu não podia me guiar por causa das pessoas. Eu não podia me guiar nas pessoas, né? Eu tinha que fazer a minha parte. E aí eu ficava assim, cara, mas fulano não faz, o que eu vou fazer? Mas não. Aí eu parei e pedi a Deus transformação. E aí, no mesmo dia não, mas eu acho que no dia seguinte, o Elias me mandou mensagem, me chamando para eu estar aqui. E aí eu falei até pra vocês, né? Se fosse a Mirilane, talvez de um mês atrás, eu recusaria. E não, eu falei, não, tá bom, eu aceito, eu quero isso, eu quero esse desafio pra mim. E tipo assim, pra mim tem sido um desafio, né? Eu estar aqui falando, que eu morro de vergonha, mas eu tô aqui e tipo assim, eu vejo que tipo assim, Deus tem cuidado de tudo. Tudo que eu tenho pedido a Deus, tem coisa que, tipo assim, eu nem peço a Deus, mas eu tô fazendo as minhas coisas pra Deus, mas no meu coração, assim, Deus, cuida lá daquilo, assim, sabe? Cuida lá pra mim. E eu vejo que Deus tem feito isso na minha vida. Então, eu apliquei esse momento de jejum, assim, pra mim. Tipo assim, um mês atrás só, eu já não seria a mesma Mirilane de hoje. Tipo assim, esse jejum veio mesmo pra me transformar e eu mesmo me desafiei a isso. E glória a Deus que você tem se deixado, né? Transformar. Porque às vezes a gente pede a transformação, mas até certo ponto. Até aqui. Passou daí, eu não quero não. Passou daí já tá doloroso, né? Passou daí vai, vamos dizer assim, vai trazer coisas lá do fundo do baú que não são legais, que eu não quero mais lembrar, que eu não quero mais sentir, né? Eu tenho passado um tempo, né? Eu tenho falado até isso na minha célula, na célula que eu faço parte, que eu tenho pedido muito ao Senhor para Ele me trazer a memória, né? Porque assim, hoje eu entendo que eu tenho traumas, né? E por muito tempo eu convivi muito bem com esses traumas. Eu estava vivendo de aparência, né? Eu criei um personagem e eu estava vivendo por muito tempo com esse personagem. Só que chegou um momento que eu não quero mais viver com esse personagem, né? Vivendo dessa forma. E aí eu comecei a orar ao Senhor para que Ele me trouxesse à memória as coisas que aconteceram para que eu forjasse, inventasse esse personagem, né? E Deus começou a me trazer coisas lá da minha infância, da minha adolescência,
digo para vocês que foi assim, algo bem doloroso. Muito doloroso mesmo. Até hoje eu ainda estou passando por esse processo, né? Mas o início foi muito doloroso. De eu pensar e falar assim, eu acho que eu não quero mais, não. Acho que eu não quero mais, porque tá doendo muito, né? E assim, uma vez uma pessoa falou assim, era uma questão, uma ocasião de dor, algo assim de dor que nós temos que passando e tal. E aí a pessoa falou assim, mas Nádia, você é forte. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não estou dizendo aqui que nós temos que ser fracos, mostrar fraqueza. Não é isso, porque Deus nos chama para ser forte. Né? Deus nos chama como cabeça. Então, para ser cabeça tem que ser forte. Né? Mas só que, naquele momento, aquela palavra forte para mim, sou ruim. Sou ruim por quê? Porque meio que eu mascarava os meus sentimentos. Eu preciso ser forte. Eu preciso demonstrar que sou forte. Mecanismo de defesa. De defesa. Para sobrevivência. Para sobrevivência. Mas aí, até que ponto ser forte é bom? É o que a gente acabou de falar aqui, de ponderar as coisas. Até que ponto ser forte é bom? Até que ponto eu ter as rédeas da situação é bom? E muitas vezes você se torna inacessível, a gente se torna inacessível, as pessoas não chegam para ajudar porque ser não forte? Precisa, a Nádia é tão forte, o Assara é tão forte, não precisa ajudar. Isso. Entendeu? E a gente não... Você nem transparece que precisa, né, de Isso, ajuda. A gente monta o nosso personagem, vive de verdade. aparência, para que as pessoas não pensem que a gente é... Não pensem que a gente é coitadinho, sendo que nós não somos coitadinhos, nós somos normais. Precisamos de cuidado como qualquer outra pessoa, precisamos de ajuda como qualquer outra pessoa. E por que desse orgulho? Né? E aí, se alguém pergunta, você é orgulhosa? Não, eu não sou orgulhosa. A gente, às vezes, remete o orgulho somente ao perdão. Né? Eu não sou orgulhosa, eu consigo perdoar. Eu consigo perdoar, mas só que o orgulho não está só nisso. E é interessante você falar isso da aparência. Você reconheceu que você estava montando um personagem, que geralmente a gente nunca acha que a gente está fazendo um personagem. Personagem só os fariseus estão fazendo, eu não faço. Isso. E a gente, sem querer, a gente mente, mas pra gente a gente está de boa, né? Não fez nada. E você reconhecer isso como aparência, isso mostra que, tipo assim, cara, eu também posso errar. Eu também posso estar fazendo um personagem e nem percebo. Isso aí. Então, assim, é bom pedir a Deus para que te mostre, né? Igual você falou, pediu a Deus para que ele te trouxesse à tona, né? Então, tipo assim, pedir a Deus para que te traga à tona as coisas que você não percebe. Porque a gente acha que é só as coisas visíveis, né? De fácil, né? Olhar assim e perceber. E a gente, maioria das vezes, a gente nem acha que tá montando numa aparência e estamos. Há muito tempo atrás, anos atrás, né? Na célula, teve um estudo onde falava sobre as raposas, né? E falava sobre as raposinhas, que são aquelas que passam por baixo da cerca. São tão pequenininhas que passam por baixo da cerca. E até eu não consigo esquecer esse estudo. Por quê? Às vezes a gente está focado nas coisas grandes, mas Deus é Deus de detalhe, né? É detalhe. Deus fala com a gente no balançar de uma árvore. Né? Deus fala com a gente no sorriso de uma criança. Né? Deus fala com a gente de inúmeras formas, nos detalhes. E aí, esse estudo até hoje eu trago, eu sempre lembro dele, por quando me vêm as coisas grandes, mas eu procuro atentar muito para as coisas pequenas também. Porque são as coisas pequenas que lá na frente vão fazer uma grande diferença. Porque as coisas pequenas, muitas das vezes, elas estão ocultas. Elas estão guardadas num cantinho muito especial. Né? E às vezes a gente não quer mexer nesse cantinho. A gente só quer mostrar as coisas grandes. É igual quando a gente chega, por exemplo, no parque de diversões. Aí não tem aquela brincadeira do tiro ao alvo? Tem, né, vários bichinhos de pelúcia, né? Sim. Tem um urso enorme. Quando a gente chega nessa barraca, o que a gente vê? O urso enorme. Aí a gente vai lá e atira. Tira o alvo.
O número que saiu é sempre um ursinho desse tamanho. Aí tu fala, poxa, me esforcei tanto para ganhar um ursinho desse tamanho. Mas qual é a diferença do urso grande para o urso pequeno? São bichos de pelúcia. É tudo um presente. É como se fosse um presente pra gente. Tudo que a gente está recebendo na vida é um presente pra gente, Isso. pequeno ou grande. Né? E a gente tem que valorizar tudo. Tudo tem valor. E às vezes a gente quer valorizar as coisas grandes. A gente fala, por exemplo, ó, a Mirilane hoje em dia está no Ministério de Dança, né? Você faz parte do Ministério de Dança. A Sara hoje está no Ministério de Intercessão. O que as pessoas querem? Sim. O Ministério de Dança. É o que é visto, né? O que é visto. O que está aparente. Né? O que traz visibilidade. Hoje em dia as pessoas estão vivendo muito pela visibilidade. Como as pessoas me veem. Né? E às vezes a intercessão é tão importante quanto o Ministério de Dança. Pra É a gente, base. exato, pra gente chegar lá na frente e Isso. dançar, tem que ter a oração, Entendeu? né? O preparo, né? Espiritual. A oração ela nos traz a isso. A aproximação espiritual. E o espiritual a gente não está vendo. A gente não está vendo. Mas ele está lá. E ele é de suma importância. Ele é a base. É onde traz o sustento. Sentimentos, e eu pensei muito nas crianças, porque nós somos adultos, mas todo mundo, né, passa pela fase da infância. E muitas vezes, a gente até estava conversando sobre isso nos bastidores, que nós falamos para as crianças, vai lá, abraça fulano, beija fulano, dá um beijo na sua avó, dá um beijo na sua tia, fala com todo mundo, você tem que ser educado. Muitas vezes a criança, ela anula não a vontade, mas o sentimento. Puxa, agora eu não queria abraçar, eu não queria dar um beijinho. E nós vamos anulando isso na criança. A criança cresce, se torna um adulto e não consegue lidar com as emoções. Não, eu não posso sentir tristeza. Isso. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu preciso ser forte. Eu tenho que ser educado com todo mundo. O que as pessoas vão pensar se eu demonstrar que eu tô triste hoje? Mas é justamente quando a gente demonstra as nossas fraquezas que as pessoas conseguem se aproximar. E os nossos pais não fazem isso com uma intenção ruim. É para educar a gente, às vezes é como eles aprenderam. Sim. Mas nós que somos cristãos e que temos o privilégio de aprender na palavra, nós precisamos atentar para isso. Como nós temos tratado as nossas crianças? Será que nós estamos mascarando os sentimentos delas, justamente porque nós queremos aparentar que os nossos filhos são educados? Ou será que importa realmente o que essa criança sente? Porque ela vai chegar da escola, sei lá, aconteceu algo na escola, ela vai chegar pra você e ela vai falar o que ela tá sentindo. Ela vai falar, eu senti inveja da minha amiga, eu senti raiva do meu amigo. Porque ela sabe que ela pode demonstrar realmente o que ela sente. Mas quando a gente não pode ser quem a gente é, nós crescemos guardando o sentimento e lá na frente nós nos tornamos esse tipo de pessoa. Eu me identifico muito quando a Nádia fala sobre isso. E muitas vezes a gente cria realmente, não, eu sou forte. De tantas pessoas falarem, a gente acredita. Eu sou forte, eu lido bem com as situações e tudo mais. Mas tem momentos que eu não quero ser forte, tem momentos que eu não sou forte. Até que ponto ser forte é realmente saudável ou não é apontamento de uma falta, igual no início nós estávamos conversando sobre os fariseus. O excesso de espiritualidade e de tristeza que eles queriam demonstrar escondia, na verdade, uma ausência, né, da paternidade, da filiação que eles não tinham com o pai. É isso, essa questão que você está falando sobre as crianças, isso é muito importante, porque isso vai moldar os adultos, né? Como hoje nós somos adultos, como, né, todos passamos por essas fases, né, criança, adolescência, e até hoje nós fazemos isso. Nós sabemos, né, como isso nos traumatizou, como isso nos limitou, como isso nos podou, e mesmo assim a gente faz com nossos filhos hoje. Reproduz isso, né? E por que não pode demonstrar aquilo que é ruim também? Sentimentos ruins também. Por que você só pode demonstrar alegria? Por que você só pode demonstrar educação? Por que você só pode demonstrar felicidade para as pessoas? Né? Por que você não pode demonstrar que eu tô com medo? Eu tô com medo. Eu não quero fazer.
Isso nos traz a sinceridade, né? E aí a gente começa a moldar o nosso personagem nas crianças. Porque a criança, ela vem pura, é como uma folha em branco. Ela vem pura, né? E isso acontece muito na primeira infância, aonde essa folha está começando a ser escrita, né? E aí a gente já escreve cheia de garrancho, né? Vocês falando sobre isso, eu olhando assim a minha vida, né, minha filha, geralmente eu ensino ela certas coisas, né, que tipo assim, eu não faço. E ela mesma chega pra mim e fala assim, mamãe, não pode fazer isso. Aí eu fico assim, meu Deus, tipo, eu ensinei e mesmo assim eu não faço e a mamãe, ela que me ensina. Então, tipo assim, a minha filha troca comigo coisas que eu passo pra ela já aprendeu e ela vem pra me ensinar. Que eu não aplico na minha vida. Tem coisas que eu não aplico. E ela vem, tipo assim, pra me confrontar. E eu, meu Deus. Tipo assim, eu vejo assim, é Deus falando comigo. Tipo, não é pra fazer isso. E ela fala, mãe, não pode. E aí eu respiro fundo, né? Porque senão a gente também é adulto mimado, né? A gente se torna uns adultos mimados. E aí eu respiro fundo e falo, é verdade, minha filha. Mamãe tá errada. Aí eu tenho que reconhecer. E aí ela vê isso em mim, né? Porque não adianta, é o que eu falo, não adianta ensinar e não fazer. Aí eu não ensinei, ela vem e me ensina de novo. E aí a gente aprende junto. É porque a gente ouviu muito falar, antigamente falava-se muito assim, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas sendo que hoje nós que conhecemos o Evangelho, a gente tem que entender que nós somos o espelho. E o espelho reflete aquilo que está ali. Aquilo que está à frente dele. Ele vai refletir. Movimentos, gestos, falas, né? E aí a gente, quando a gente tem essa responsabilidade sobre a vida de outra pessoa, às vezes não pode ser não ser um filho, mas a gente tem uma responsabilidade sobre a vida de uma outra pessoa, a gente tem que estar muito preocupado a isso, muito atento a isso, né? A questão do espelho. O que eu tenho refletido para essa pessoa? Né? Como tem sido o meu reflexo para essas pessoas? Né? Nós que estamos, né, no Evangelho, nós somos o reflexo para as pessoas que não estão no Evangelho. E aí entra no tema da aparência, né? O que eu estou demonstrando para as pessoas, né? E eu tinha até olhado aqui no estudo que, quando eu fui pesquisar, 97% da nossa aparência não verbal, ela chama mais atenção do que o que a gente vai falar. 7% é o que a gente fala. Então, 92%, 93% é a nossa apresentação. Então, a gente fala mais na nossa apresentação do que quando a gente começa a falar. Igual a gente estava falando aqui no início, né? Que não adianta a gente falar coisas e não estar com a apresentação condizente com aquilo que a gente está falando, né? Então, já entra na questão da aparência relevante, que importa. 2 tipos de aparência. Sim. Uma aparência que está ligada à postura dos fariseus, que é aquela aparência focada no exterior e numa performance de espiritualidade, e aquela aparência que vai importar sim. Deus se importa com o que você veste, Deus se importa com a maneira como você trata as pessoas, Deus se importa com a maneira que você se apresenta de forma geral. Tudo que é relacionado a gente é muito importante. Deus deve falar assim, cara, é muito importante pro meu filho. Nós somos filhos, né? Então Sim. Tudo é muito importante porque para senão Deus. a gente banaliza. Então eu posso me apresentar de qualquer maneira. A aparência não importa. Mas tenta fazer isso na entrevista de emprego. É isso aí. É porque senão a gente fica preso à beleza interior, à aparência interior. Né? Mas sendo que quando eu tenho uma aparência interior legal, né? Vamos dizer assim, tranquila, o meu exterior ele vai refletir isso. Sim. Né? Ele vai refletir isso. Eu tenho uma pessoa, se ela assistir a live, ela vai até lembrar dessa conversa que a gente teve. E que ela está num processo de emagrecimento. E está naquele processo, né, da não aceitação, como o corpo, a evolução do corpo está se dando. E eu falei para ela, cara, tu tem que pensar, quando você estava acima do seu peso, como você se vestia, como você se comportava. E hoje que você não está no peso ideal ainda, mas você já está no caminho e já acelerou pra caramba, já está muito próximo. Eu falei para ela, você vê como é que você é hoje. Você consegue tirar foto no espelho e postar essa foto. Entendeu? Então você consegue entender que a aparência interior, né, porque ela tem se alimentado melhor, tem feito exercícios, então o corpo dela, né, físico, né, o interior,
ele está sendo estruturado, ele está sendo moldado, e isso está refletindo no exterior. Ela se arruma mais, ela se maqueia, né? Então, isso é muito importante. E Deus, ele faz isso. O processo do Senhor, ele é inverso. Né? Numa entrevista de emprego que a gente vai todo, né, bem aparente. Todo engomadinho, né? Dali um mês. Isso. Daqui a pouco o fulano tá arrastando chinelo, né? Daqui a pouco o fulano tá todo embeiçado. Mas fulano chegou aqui tão engomadinho, né? E aí é a questão que a gente falou aqui agora. Se a gente realmente, aquilo que a gente fala está condizente com aquilo que está aqui dentro, vai se sustentar. Vai se sustentar. A minha aparência, ela vai manter. Não estou dizendo aqui também que a gente precisa estar, vamos dizer assim, emperequetado. Sempre. Mas tem um dia que você não quer nem pentear o cabelo. É simplesmente ser natural. Né? E isso é normal. Flui. Tem um dia que eu não tô afim de nada. Tem um dia que eu quero ficar lá à toa. E isso não está errado. É você estar sendo sincero com você mesmo. É você estar ali manifestando, né, transparecendo, demonstrando a sua vontade. Hoje eu não estou afim. E isso é normal. E o discipulado, ele entra muito nessa questão. A maior dificuldade do discipulado é você realmente ter alguém vulnerável para discipular. Porque as pessoas aprenderam a mascarar os sentimentos realmente. E a aparência, ela entra. Então, quando você aparenta muito, como eu consigo entrar? E aí o discipulador meio que se sente acuado. Né? Ele meio que se sente, vamos dizer assim, não digo acuado, mas ele meio que se sente... Ele fica impotente. Como chegar. Né? Porque ele acha que não está fazendo direito, ele não está conseguindo chegar, penetrar. Né? Ele não está conseguindo avançar. Né? Ele Porque não você não dá brecha. Não tem brecha. Porque cria-se uma barreira. Né? Nós, seres humanos, temos muito disso, né? De criar barreiras. Isso é só prejudicial para nós. Sim. Mas a gente acha que está bem pra caramba. Né? A gente acha que está muito bem. É a questão da fortaleza. Né? É a questão do manter a postura. Né? E a gente não precisa estar preocupado com isso, não. Porque quem, no caso, nos testifica é o Senhor. Né? A gente tem que estar preocupado com o que a gente tem apresentado para Deus. É isso que a gente tem que estar preocupado. Porque não adianta a gente estar como os fariseus. Aparentemente de uma forma, mas por dentro está igual sepulcro caiado. Sem vida. É igual sepulcro caiado. Por fora tá tudo bem, maquiado, roupa limpa, sapato novo. Mas e por dentro? Uma mancha. Uma mancha. Então, assim, que nós possamos não viver mais como os hipócritas, que falam uma coisa, mas praticam outra. Né? A gente precisa, eu tenho falado isso também na célula, a gente precisa reconhecer que a gente precisa passar pelo processo de desconstrução. Né? Desconstruir tudo aquilo personagem que a gente construiu. Para inúmeras situações, porque a gente tem um personagem, às vezes, para várias coisas. Né? A gente tem muito disso. Na família eu sou uma pessoa, na escola eu sou outra pessoa, no trabalho eu procuro um outro personagem. E quem sou eu? E quem sou eu? Geralmente você é você com a sua família, né? Que é com a sua família que você pode se expressar de qualquer forma, de qualquer maneira, que você trata bem ou que trata mal. Mas que às vezes também não é verdadeiramente você. Às vezes não é verdadeiramente você. Porque para sua família, às vezes, eu posso falar tudo. Mas que tudo é esse que você está falando para sua família também? Né? Então, às vezes, até para nossa família, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Como que a gente tem transparecido, como que a gente... quais os personagens, né, que nós temos formado? Eu lembrei da história de Davi. Quando Natan chega para ele, conta uma historinha e fala: você é esse homem. E Davi dá uma sentença para aquela história, para o desfecho daquela história. E aí Natan fala para ele: você é esse homem.
Às vezes a gente precisa de alguém que diga. Sim. Só que alguém só vai conseguir dizer isso se você permitir Sim. a aproximação, se você permitir ser envolvido. E é muito importante isso. O relacionamento, ele traz pra gente muita clareza. Quando a gente Sim. se relaciona, a outra pessoa, quando é verdadeira com a gente, ela vai fazer questão. Poxa, cara, isso aqui não tá tão legal e tudo mais. No primeiro momento ninguém gosta, mas depois você reflete e pensa, realmente, preciso transformar nisso. Foi o que aconteceu com Davi. A partir dali, a vida de Davi começou a mudar. Porque ele rompeu com a aparência. Ele deixou de lado aquela aparência de um homem forte, de um homem que conquistava reinos, mas que adulterou. E ele precisava... Eu acredito que não é nem focar no erro, porque nós estamos evoluindo. Mas é você reconhecer e pensar, ok, que eu não quero errar mais. Eu vou tomar a decisão, como lá no início, né? Eu quero me tornar maduro, eu quero E partir para o próximo passo. Vamos lá, Como eu posso fazer diferente, né? Porque se a gente focar no problema, a gente vai continuar Fica ali. fazendo da mesma forma. Sim. Né? É como eu posso fazer diferente. Né? E aí, quando você abre esse leque de opções, porque vão se abrir leque, né? Um leque de opções, você tem o poder da escolha. Né? Qual o caminho que eu vou seguir? Lógico, o melhor caminho é o caminho de Deus. É o caminho que Jesus nos mostra. Né? Mas sendo que, como também eu vou chegar a esse caminho? Que às vezes eu estou tão fora do caminho, né? Eu estou tão fora da curva, que eu preciso dar uma volta enorme. Então, assim, que nós possamos pensar em não, como eu posso dizer, não estar fora desse caminho, não estar fora dessa curva, é sempre estar olhando para o caminho, né? Para que a gente não pegue os atalhos que surgem no meio da estrada, né? A gente tem muito, às vezes a gente, né, anda nas estradas, viaja e a gente pega um trânsito, né? O GPS vai lá e te mostra um atalho, mas sendo que às vezes esse atalho vai te levar a um caminho ruim, às vezes leva para dentro de uma comunidade perigosa, né? Às vezes entra para um lugar ermo, né? Que a gente fica perdido porque a gente não conhece. Então, a gente precisa focar. O nosso GPS, né, precisa estar ungido, né, para que a gente possa seguir o caminho que Deus tem para nós. Porque Jesus não tem atalhos. Ele tem um caminho. Não existe atalho com Jesus. O atalho ele sempre vai nos levar para o abismo. E um abismo puxa outro abismo. Né? E aí a gente tem que seguir por esse atalho. Tá trânsito? Eu tô aqui. Né? Eu vou ficar nesse caminho aqui. Tá esburacada a estrada? Eu vou ficar nesse caminho aqui. Porque é esse caminho que Jesus tem me mostrado. E quando Jesus entra, ele transforma, né? E não tem como a gente permanecer do mesmo jeito. Isso aí. Porque quando a gente se mantém no caminho, a gente está seguro. Jesus nos mostra um caminho seguro. Né? É um caminho que não tem riscos. Com Jesus não tem risco. A gente acha que tem, mas não tem. Nós possamos, né, entender que não podemos viver como os fariseus, não podemos viver de aparência. Né? Jesus nos chama para que nós sejamos nós. Sejamos quem Ele nos criou para que fôssemos. Né? Com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, mas que sejamos sinceros conosco, né? Com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e que sejamos sinceros com as outras pessoas. Que sejamos verdadeiros com Jesus, né? Principalmente com Jesus. E que a gente demonstre realmente, se eu estou precisando de ajuda, que a gente possa pedir ajuda. Né? Se eu estou precisando ser auxiliado, que a gente peça auxílio. Né? E que se a gente vê alguém, às vezes da nossa família, do nosso relacionamento, pessoas próximas a nós, que precisam de ajuda, que a gente possa ter sensibilidade e amor para poder chegar até essas pessoas, para poder falar da melhor forma com essas pessoas. Né? Eu acho que nos fizemos entender, acho que aqui, né, nessa noite. E eu agradeço a presença da Sara, a presença da Merilane. Tem alguma consideração final, vocês? Não. Não? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Né? Então eu agradeço vocês que ficaram conosco até agora. Né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E que esse texto possa ficar latente no coraçãozinho de cada um. Né? E que a gente possa aprender cada dia mais e mais e mais. E como a gente falou várias vezes aqui, a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Então o que nós falamos aqui hoje é para um determinado, vamos dizer assim, ponto das nossas vidas.
Então, se a gente ler outro dia, vai estar direcionada para um outro ponto determinado das nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade e agradeço a companhia de vocês até agora. A paz do Senhor. E aí eu vou pedir a Sara para estar orando agora, né, pelo término, para a gente poder finalizar. Vamos lá, oremos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós reconhecemos a sua grandeza, nós reconhecemos, Pai, que não existe outro tipo de filiação mais importante, Senhor, mais legítima do que a que nós temos com o Senhor. É muito bom poder orar a Ti, é muito bom poder jejuar, é muito bom poder nos aproximar, Senhor, desse Deus tão maravilhoso que é o Senhor. Pai, muito obrigada, porque nós sabemos que nós vivemos aqui algo que aponta para uma outra realidade. Nós vivemos a nossa vida terrena, mas nós não acreditamos que esse é o nosso fim. Nós acreditamos que nós temos uma casa em Ti, Senhor. Nós temos uma casa celestial. Nós não precisamos nos preocupar, Senhor. Nós não precisamos manter uma aparência que não condiz com o nosso interior, porque o Senhor nos apresenta pessoas que podem abençoar a nossa caminhada, podem tornar a nossa caminhada mais leve. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido bom com a gente o tempo inteiro. Nós te agradecemos, Pai. Eu peço também para que o Senhor possa clarear as nossas mentes durante toda essa semana, durante todo esse mês, Senhor, esse restante de 2022, que nós possamos caminhar, Pai, não só pensando em 2023, mas ainda em 2022 com a mentalidade transformada, com a mentalidade do reino, Senhor, com a mentalidade de filhos. Pai, em nome de Jesus, toda a orfandade, Pai, toda a sensação de não pertencimento, toda a sensação contrária àquilo que o Senhor tem pra gente. O Senhor sempre diz pra gente que nós somos filhos amados, que venha cair por terra, Pai. Em nome de Jesus eu quero denunciar toda a sensação, Senhor, de altivez de espírito, toda a sensação, Senhor, de que eu sou autossuficiente, de que sozinho eu consigo, de que do jeito que tá bom. Que em nome de Jesus hoje nós venhamos romper com esse espírito. Senhor, o Senhor nos chamou, Pai, para avançar. Nós aceitamos avançar. Nós aceitamos, Senhor, o teu chamado para a gente em jejum, em oração. Essa é a minha oração. Te peço para que o Senhor cuide também dos meus irmãos que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.